nosso próximo conteúdo, é importantíssimo a gente ver como a tecnologia influencia e de que forma ela impacta a jornada do consumidor. Então, quais são as principais tendências de tecnologia aplicada ao varejo e como a inteligência artificial e cloud computing podem revolucionar a experiência do seu cliente? Olha que bacana a gente juntar, então, tecnologia com relacionamento com experiência do consumidor. Para falar sobre como cloud e inteligência artificial no varejo impactam na experiência dos consumidores, convidamos ele, que é formado em sistemas de informação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de São Paulo, possui mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, já tendo atuado em diversas empresas de TI. Convidamos então Victor Lee, ele que é arquiteto de soluções cloud da Huawei. Bom dia, Victor. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Vou te deixar à vontade aí para trazer teu conteúdo, tá bom? Legal. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pela oportunidade de a gente trocar um pouquinho de experiência. Bom, vamos lá, pessoal. Eu preparei uma apresentação aqui para a gente sobre algumas tendências de tecnologia e inteligência artificial, né? Eu sei que a gente fala de vários temas aqui nesse evento, é um evento muito rico. Eu quero chamar a atenção de vocês um pouquinho para o lado de tecnologia, né? Então, como que essa tecnologia consegue transformar, impactar a experiência dos consumidores. Não sei se vocês sabem, né? Mas a Huawei, ela é muito conhecida no mercado, principalmente na área de telecomunicações, né, 5G, ela é uma das grandes pioneiras nesse tipo de tecnologia, conhecida também muito pelos smartphones, mas tem também o seu portfólio, um portfólio muito rico de nuvem e inteligência artificial, tá? Na verdade, é uma apresentação, eu gostaria de apresentar um pouquinho da Huawei para vocês, mas também preciso dizer que a ideia daqui não é falar muito da Huawei, né? A ideia aqui é trocar algumas experiências que nós temos com os nossos clientes e principalmente trazer aí cases para vocês do que a gente tem visto no mercado, tanto no mercado brasileiro, mas principalmente no mercado asiático, tá? Então, a ideia aqui, junto com o time do e-commerce Brasil, era trazer valor para vocês. Então, eu acho que o meu objetivo principal é esse, tá? Apesar de eu ter um background bem técnico, tá? Meu desafio aqui é não entrar no Technicase com vocês, é mostrar um pouquinho dos cases que nós temos, né? O que tem acontecido lá na Ásia, principalmente na China, né? E como isso pode ser aproveitado aqui no Brasil, tá ok? Bom, já apresentado, né? Então, eu trabalho aqui na Huawei como arquiteto de soluções. Então, por favor, aqui eu acho que o meu principal objetivo é não entrar muito na área técnica, no tema técnico com vocês, é falar bem de negócios, né, e cases, e aqui é a agenda que eu preparei, tá? Então, eu queria falar um pouquinho do panorama, né, um pouco da realidade do e-commerce na China, o que está acontecendo lá, que a gente pode, por exemplo, trazer, né? A gente tem muitos clientes que procuram a Huawei para entender o que está acontecendo lá na China, né? Tem muitos mercados que olham, o mercado norte-americano, europeu, a gente tem essa tendência, mas tem muitos clientes nossos que estão começando a olhar para o mercado asiático, entendendo que lá tem alguma coisa muito interessante que a gente pode aproveitar, a gente pode aprender, né? Alguma coisa um pouco fora da caixa, né? Uma coisa fora do mainstream, para a gente começar a trabalhar inovação, começar a chamar a atenção dos nossos clientes. Depois eu quero falar de alguns casos de uso, e aí, por último, só quero falar de uma ferramenta muito interessante da Huawei, propor para vocês até um próximo teste, mas é só no finalzinho, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o e-commerce, né? Um pouco da realidade do varejo lá na China. Não sei se vocês todos conhecem, mas lá na China nós temos o Singles Day, que é basicamente, né, a Black Friday lá do mercado chinês, do mercado asiático, tá? Não sei se vocês conhecem, mas ele não é só um evento de compras, ele é o evento, né? O maior evento de compras do mundo, um evento que movimenta mais dinheiro, né? No mundo todo, né? Ganhando aí de muito da Black Friday. Um pouquinho dos números do Singles Day, só para vocês terem uma noção, tá? Só uma empresa, né? Só uma empresa
do Singles Day, ele faturou mais de 74 bilhões de dólares, que obviamente vocês devem imaginar que é o Alibaba, né, uma das a maior empresa de e-commerce no mundo. E isso é um valor realmente muito impressionante, porque, para vocês terem uma noção, né, ele movimentou próximo aí de 16 vezes mais do que o Amazon Prime Day, né, na Black Friday. Então, o dia de compras do Alibaba, ele faturou aí mais de 15 vezes, né, o dia de compras da Prime Day. Tá claro que tem algumas diferenças, né, porque o Alibaba, dessa vez ele apostou numa estratégia de não usar um dia só. Então, foi a primeira vez que o Alibaba usou uma estratégia que é muito utilizada, que a gente vê bastante aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, que não é só um dia de promoções, né, é uma semana de promoções. Então isso fez muita diferença. Tanta diferença que, né, ano após ano, o Singles Day ele vai batendo recorde, né. O ano passado ele bateu aí quase o dobro do recorde anterior, né, principalmente por essa estratégia deles abrirem mais dias de promoção, né, não um único dia. Alguns números também só para comentar com vocês, né? São várias marcas, né? A gente falou muito do Alibaba, mas são várias marcas. A própria Huawei tem o Singles Day dela, né? O e-commerce dela, onde ela comercializa os celulares, né? E isso aí simbolizou, né, para os chairmans, tanto da Huawei quanto do Alibaba, uma recuperação aí muito interessante no mercado na China, né, principalmente falando de pandemia. Legal. Quis trazer só um pouquinho de um panorama. Eu acho que a China traz alguns desafios muito legais. Por exemplo, a gente fala de números estratosféricos, e por trás, quando a gente vai falar de tecnologia, os desafios de tecnologia também são equivalentes, né? Quanto mais gente, mais difícil, maiores são os desafios de atender, de disponibilidade, de performance, né? Esses usuários eles não podem ficar sem acesso, né? Então as exigências são maiores. Então acho que é muito interessante, as empresas vêm procurar muito a Huawei para trabalhar com isso, né? E aí o tema de cloud faz todo sentido, né? Ter escalabilidade, conseguir bater de frente, né? Ir de encontro com esses desafios. Falando um pouquinho agora de cases, tá? Que eu acho que talvez seja o objetivo dessa apresentação, eu queria apresentar algumas tecnologias, né? Algumas aplicações de inteligência artificial e tecnologia de nuvem. Tá? E quando eu falo uma coisa ou outra, elas podem estar juntas, tá? Porque na nuvem da Huawei, nós temos o portfólio de inteligência artificial na nuvem. Então, os nossos clientes têm consumido, por exemplo, APIs de inteligência artificial diretamente na nuvem. Você usa a inteligência da Huawei, né? Você faz uma integração com a sua aplicação, e você consegue fazer a utilização sem precisar desenvolver toda essa inteligência. Tá? Um dos primeiros cases que nós temos é o de reconhecimento facial. Então, isso aqui é um case lá na China de muito sucesso. A gente chama de Pay by Smile, né? Então, pagar com um sorriso. Ou seja, a gente tem um totem, né, dentro de um restaurante. Esse restaurante aqui, no caso, é o KFC, lá na China, né? Foi o pioneiro desse projeto. É um totem onde você escolhe o seu prato, a sua sobremesa, né, a sua bebida, e além do pagamento via a aproximação, o QR Code, né, você tem uma segunda forma de autenticação, né, para efetuar o pagamento, que é reconhecimento facial. Então, tem uma câmera que monitora, que está apontada para o usuário, e o usuário paga basicamente utilizando a tecnologia de reconhecimento facial, que vocês devem imaginar, ele é considerado muito mais seguro do que uma senha digitada como a gente costuma utilizar. Tá? Eu queria até aproveitar o tema de reconhecimento facial, né, para mostrar, por exemplo, um site que nós temos da Huawei, que é o Huawei AI Experience Center, onde vocês podem... na verdade, é um site para você ter alguma experiência, uma brincadeira de imagens. Então, eu queria até compartilhar com vocês nossa API de reconhecimento facial, onde eu faço um teste aqui com as minhas próprias fotos. Tá? Então, é muito engraçado aqui que aqui é muito comum as pessoas falarem que asiáticos são muito parecidos, são todos iguais, né? Então, eu fiz um stress test aqui com a nossa API de reconhecimento facial da Huawei. Né? Então, coloquei as imagens, vocês podem fazer isso, então é um site que depois eu vou passar para vocês, é um site que vocês conseguem subir as imagens, né, ver o comparativo, ver o grau de similaridade.
né? E ele mostra um pouquinho do potencial dessa ferramenta. E aí eu fiz uma brincadeira também, né? Na verdade, perdão, aqui, só voltando, é uma foto minha corporativa, uma foto minha do final de semana com a minha filha. Vocês veem que eu estou totalmente diferente, né? Inclusive a foto corporativa era de 5, 6 anos atrás, e essa foto aqui do final de semana foi 2, 3 meses. Então, é realmente impressionante aí como ele consegue monitorar. E aí eu fiz uma comparativa aqui com com 2 primos meus, né? Que todo mundo fala que é muito parecido, né? E mostra aí um pouquinho desse potencial. Tá? Aqui entre nós é só uma brincadeira, mas vocês podem também fazer esse tipo de experiência, a experiência mais simples possível para vocês testarem, por exemplo, uma API de reconhecimento facial, reconhecimento de imagem, né, de moderação, de reconhecimento de caracteres. Então, esse site, depois a gente pode compartilhar com vocês, né, se vocês tiverem interesse, né, conversa com a gente está presente aqui no evento, a gente pode compartilhar com vocês e vocês fazerem o teste, fazer algumas brincadeiras, dá para testar o potencial, né, e a força dessa aplicação. Falando um pouquinho sobre reconhecimento de imagem agora, tá? Então, eu queria passar aqui um exemplo de um cliente lá na China também, que usa reconhecimento de imagem para identificar produtos, né, numa loja física, num supermercado. Então, aqui a gente está fazendo um vídeo. Tá? O mais interessante desse vídeo que eu acho é que a gente não está comparando frutas diferentes, né? Eu digo uma banana com uma melancia. A gente está comparando diferentes tipos da mesma fruta. Então, vocês estão vendo que ele está colocando aí 3 tipos diferentes de maçã, né? E ele faz esse reconhecimento de imagem automático, né? Então, ele automatizou esse reconhecimento de imagem. Vocês veem que eles têm, né, preços diferentes, e isso é aplicado hoje lá já na China para diminuir o erro humano, onde um atendente faz isso manualmente, né, e sujeito aí a erros de cobrar indevidamente, né, cobrar mais caro, cobrar mais barato, enfim. É uma outra aplicação que tem acontecido aí muito interessante. Algumas outras tecnologias, essa é uma tecnologia que ela não necessariamente é de nuvem, a gente pode integrar com nuvem, que é nossa tecnologia de Smart Shopping, Smart Cities, onde a gente consegue, através de câmeras inteligentes, conseguir controlar algumas estatísticas de trânsito de clientes, né? Então, quem entra, quem sai, por exemplo, essa aqui é uma foto de um shopping, onde eu posso, por exemplo, monitorar a conversão, né? Quantas pessoas passam na frente da minha loja, quantas pessoas entram na minha loja, então eu consigo, por exemplo, detectar quem a pessoa na imagem e entender qual que é o meu nível de conversão, ou então, por onde essas pessoas estão passando, né? Qual é o trajeto que elas fazem. Eu consigo também fazer estatísticas de clientes novos ou antigos, tá? Se eu tiver, por exemplo, tanto autorização para cadastrar meus clientes antigos, né, e os clientes mais importantes, que é o reconhecimento VIP, que está aqui embaixo, eu posso, por exemplo, monitorar quando um cliente muito importante entra na minha loja e eu quero dar um atendimento preferencial para esse cliente. Então, eu posso fazer isso e tanto quanto posso ter um mapa de calor, onde eu consigo identificar quais áreas da minha loja são mais transitáveis, né, como é que eu posso melhorar a exposição dos meus produtos. Isso tudo feito automaticamente, tá? Então, é muito, muito interessante. Legal. Esses são alguns cases que eu tinha para apresentar. Eu sei que são muitos cases, na verdade a gente tem muitos outros. Se vocês tiverem interesse, por favor, compartilhem com a gente, né? A gente pode compartilhar outros. Ontem mesmo a gente estava falando de alguns cases com um grande varejista sobre câmeras, né? De como, por exemplo, controlar gôndola, né? Se eu preciso repor os meus produtos na prateleira ou eu detectar, por exemplo, como é que está o trânsito dentro das minhas lojas. Enfim, a gente tem várias outras aplicações. Por último, eu queria um único slide só que eu queria falar de Huawei Cloud, que é a nossa ferramenta, tá? Então, esse aqui é meu último slide, falando sobre a nossa ferramenta de Machine Learning, onde a gente desenvolve boa parte das nossas aplicações. Por acaso, né, essa ferramenta chama ModelArts. Então, a ModelArts é a nossa plataforma de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e machine learning, e a gente tem um módulo que eu acho muito interessante, que eu acho que talvez é o segundo passo para quando o cliente, né, se vocês tiverem um interesse, a gente pode apresentar, que é o XML, que é ML de machine learning, onde eu consigo,
por exemplo, é fazer treinamentos de modelos sem precisar de conhecimento de código, tá? É zero código, você usa todas as APIs da Huawei. Então, um caso, por exemplo, é você identificar, eu quero treinar, por exemplo, para saber que a minha API identifique uma imagem que contenha, por exemplo, um produto, ou uma peça por exemplo, a gente estava fazendo recentemente um case com uma peça de carro. A gente precisava que o modelo aprendesse qual é a peça de carro, se é um câmbio, se é um volante, se é uma embreagem, um disco de freio. Então, foi muito interessante que a gente fez treinamento, né? Você não precisa ter nada de conhecimento de código, basicamente você sobe os datasets, sobe os modelos e você fala assim, isso aqui é uma embreagem, isso aqui é uma outra peça, enfim, você vai desenvolvendo, você vai treinando esse modelo, né? E obviamente quanto mais fotos melhor, e você disponibiliza esse modelo aí sem praticamente nenhuma experiência de inteligência artificial, tá? Então, muito, muito interessante, tá bom? E acho que para a minha apresentação era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer o interesse de vocês, né, a participação de vocês. Obrigado pelo tempo. Eu sei que a gente tem muitos outros cases para compartilhar com vocês. Por favor, estamos à disposição no evento. Se quiserem compartilhar, conversar, tiveram dúvidas, por favor, nós estamos inteiramente à disposição, tá? Podemos conversar, ok? Ô, Vitor, obrigado, meu amigo. Tá todo mundo aqui, eu estava ali agora com um dos nossos devs ali, o Henrique, e a gente pirando aqui nas suas explicações. Quanta possibilidade legal, quantos cases bacanas ali, né? O que para muita gente não teria diferença nenhuma, as 3 maçãs ali, né? Como a inteligência artificial consegue no reconhecimento de imagem ser tão precisa e como isso está mudando e entrando no nosso dia a dia tão facilmente. Queria te agradecer, fica aí com a gente então. Pessoal que quiser falar mais e conhecer mais cases da Huawei também, temos aqui então o salão de negócio. Não deixem de interagir aqui para a gente saber, ter a dimensão de como foi a palestra, como vocês receberam aí a palestra do Vitor. Obrigado, Vitor, um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!